Boa noite, gente. Bem, noite aqui, né? Eu não sei como que tá aí. Enfim, espero que todos estejam bem. E hoje eu vou apresentar sobre a seleção artificial, a evolução por seleção artificial. Mas tá bom, antes de a gente começar com a evolução por seleção artificial, primeiramente vamos entender uma teoria que veio antes dessa, a seleção natural, a evolução por seleção natural. Bem, ela é uma teoria que foi formulada por Charles Darwin, onde ele, com suas palavras, afirmava que o meio ambiente, atua como selecionador de características e que perpetuando os organismos mais aptos a sobreviver em determinado local. Você pode não ter entendido com essas frases que eu vi ou recitei aqui, mas enfim, vou tentar dar um exemplo para deixar mais claro, por assim dizer. Por que as girafas têm aquele pescoção dela, aquele pescoço gigante que girafa tem? Toda girafa nasceu assim, Lucas? Tipo, se eu voltar na Terra de 3 milhões de anos atrás, eu vou ver as girafas assim? Bem, não. Não. Talvez você vai ver uma girafa com um pescoço bem pequeno ou nem uma girafa, né? Porque eu não sei se 3 milhões de anos atrás surgiram girafas. Enfim, tava lá a girafinha de boa, com um pescoço curto, vivendo lá tranquilamente, mas aí tem um erro. Eu acabei de mentir, não estavam vivendo tranquilamente. Alcançar um fruto que estava numa árvore era bem difícil para essas girafas. Então o que elas tiveram que fazer? Tiveram que se esforçar, dar suas manhas para alcançar o fruto. Enfim, elas conseguiam alcançar depois de muito esforço. Só que, por causa de uma mutação genética ou de uma recombinação genética, que são processos que podem gerar uma evolução ou uma mutação, só lembrando que essa mutação pode ser positiva ou pode ser negativa. No caso da girafa foi positiva, eu vou explicar o porquê agora. Bem, depois dessa mutação nasceu uma girafinha de pescoço grande, grandíssimo. E agora? Bem, essa girafa, ela tinha um destaque. Ela não precisava se esforçar, ela só ia lá e comer. Tava na altura da cabeça dela, ela só ia lá e comer. Enquanto os outros precisavam se matar, se juntar em grupo, ela só ia lá e nham e comia. E aí, as fêmeas vendo isso ficaram, meu Deus, ele come. Na verdade, brincadeira. Com essa girafa, muitas dessas girafas de pescoço curto, elas meio que se esforçavam, às vezes não conseguiam, passavam fome, mas a girafa de pescoço grande estava lá, sempre alimentada, sempre de bucho cheio. Enfim, chegou um momento que essa girafa teve filhos, teve filhinhos, filhotinhos, e tem uma chance dos genes dela passar para esses filhotes. Esses genes passou, os filhotes nasceram com o pescoço grande. Um deles, né? O filhote de pescoço grande também teve muita facilidade, os de pescoço pequenos continuavam com a mesma tristeza de ser com pescoço pequeno. Enfim, resumindo o que aconteceu, os de pescoço pequeno começaram a sumir, porque bem, muitas vezes morriam por não conseguir alimento a tempo, enquanto os de pescoço grande só continuavam comendo de boa e se reproduzindo, até que chegou uma hora que não tinha quase nada de girafa de pescoço pequeno, só tinha girafa de pescoço grande. Porque era uma evolução, era algo muito bom para a espécie. E foi assim que as girafinhas de pescoço curto morreram. Morreram entre aspas, né? Por assim dizer. Mas na verdade morreram mesmo. Então, entendendo isso, agora a gente pode ir para a evolução por seleção artificial. Então, para eu apresentar ali, para eu falar, eu vou fazer da seguinte forma. Ali no slide eu vou ler ele, se for necessário eu vou pausar algumas vezes para falar um exemplo, se for necessário. Aí ao fim da leitura eu vou dar um exemplo, dar um desenvolvimento teórico, beleza? Então vamos lá. A evolução, aqui evolução por seleção artificial, aqui, primeiro slide. A evolução por seleção artificial é um processo em que os seres humanos controlam ativamente a seleção de características desejáveis de organismos. É amplamente usado na agricultura, criação de animais e pesquisas científicas, através da seleção de indivíduos com traços favoráveis, como produtividade, resistência a pragas e tamanho de fruta desejado. Podemos melhorar plantas e animais, a domesticação de animais ao longo de milhares de anos é um exemplo notável de seleção artificial. No entanto, devemos ter cuidado com o uso excessivo dessa prática, pois pode levar à perda de diversidade genética e aumentar a suscetibilidade a doenças. É importante considerar as implicações éticas da seleção artificial. Em resumo,
Seleção artificial permite que os seres humanos moldem características de organismos, mas requer responsabilidade para evitar consequências negativas. Enfim, explicando ali o que eu acabei de ler, basicamente, na seleção natural, é o meio ambiente que, por exemplo, é o que seleciona, sim, como diz o nome, seleção natural, seleciona os animais mais aptos a sobreviverem naquele local, por exemplo, assim, ou se perpetuarem mais e, bem, causar uma evolução. Na seleção artificial, em vez de ser a natureza, é o humano que através de uma forma direta ou indireta causa uma evolução, né? Ele meio que seleciona ali em determinado grupo de animais os mais aptos, os que possuem tal genes. E, Lucas, beleza, mas como que isso acontece? E por que isso acontece? Bem, como isso acontece? Por exemplo, eu vou citar um exemplo de um médico não, Ok, pode ser um médico mesmo. Bem, esse médico ele queria saber qual que era por exemplo, componente efetivo para matar muito mosquito, né? Que aqueles negocinho que você dá um spray assim, inseticida, eu acho que é inseticida, lembrei o nome. Enfim, o médico ele vai aplicar lá um inseticida nos mosquitos. Grande parte desses mosquitos vão morrer. Sim, grande parte deles vão morrer devido a todo o processo químico, todo o processo biológico que vai acontecer neles e vai acarretar na morte dos mosquitos. É possível que nessa maré de mosquitos tenha um deles que tenha genes necessários para sobreviver a isso. Tem genes necessários para sobreviver a isso. Esse mosquito que tiver esses genes, ele vai lá sobreviver, aí o médico, vi ali, esse mosquito tem algo de diferente. Então ele vai pegar o mosquito, vai cuidar dele, vai alimentar ele, vai fazer tudo que esse mosquito procrie e tenha mais chance de ter mais mosquitos com ele, para saber por que o inseticida não funciona nele e tal coisa. Isso é a seleção artificial. Lucas, por quê? Por que a seleção artificial é usada? Bem, ela pode ser usada por vários motivos que o slide mais para baixo, o slide vai falar sobre esses motivos, então eu não vou falar por agora, porque daqui a pouco eles já vão ser citados. Então, a gente já sabe então o que seria uma seleção artificial. E também, eu esqueci de falar um pouquinho, é que seleção artificial, ela ao mesmo tempo que é bom, também pode ser ruim. Por exemplo, tem o caso das superbactérias. O que seriam superbactérias? Por exemplo, vamos fingir que eu, Luquinha, estava andando lá de boa, tranquilo, aí caí lá, cortei, me machuquei. Vão começar a entrar bactérias, uma coisa normal, né? Pelo arranhão que tem no corpo. Vai acontecer todos os processos lá, que vai fechar, vai coagular, mas as bactérias estão lá. Aí vamos fingir que deu uma pequena infecção. O médico me receitou para eu tomar um remédio em determinado horário. Lembre-se dessa informação. O médico receitou para eu tomar um remédio em determinado horário, em determinada situação, para quando eu tomar esse remédio, ele fazer efeito e para matar todas as bactérias lá, não sobrar uma. Enfim, se eu fizer isso, show! Eu vou usar isso com uma frequência que ele tiver anotado e pronto, não vai ter nenhum probleminha e eu vou poder seguir minha vida. Porém, se eu não me engano, o termo é automedicação. Basicamente, as pessoas, é um autodiagnóstico, as pessoas tomam o remédio assim, sem preocupação médica, sem acompanhamento médico. Isso é péssimo. Lucas, por que isso é péssimo? Simples. Bem, isso é horrível. Horrível, a grosso modo mesmo. Porque quando você usa esse remédio de forma desenfreada, vai matar a bactéria? Vai. Mas esse não é o objetivo? Calma lá. Você vai matar as bactérias tudo. Porém, pode ser que tenha uma bactéria bem danadinha ali no meio, que tenha os genes necessários, né, os genes, para se adaptar a essa situação. Ou seja, você vai lá usar os remédios, né? E aí, as bactérias vão morrer, porém, uma bactéria vai sobreviver, porque ela é com genes. E parabéns, você criou um monstro, por assim dizer. Bem, resumindo, você fez uma bactéria, você aplicou uma seleção artificial indireta, porque não era seu objetivo, mas aconteceu. E essa superbactéria pode acontecer muita coisa ruim,
pode escalonar para outras doenças, pode... Porque, bem, se você só tivesse usado o remédio na hora exata, nada disso teria acontecido. Porém, já como foi usado por processos não médicos, né? Você criou uma bactéria que agora é imune ao remédio. Então vai precisar de um montão de outro processo, vai sair mais caro, pode fazer. Ai, não é bom não, viu? Não é bom não. Enfim, isso seria a importância, né? Também os malefícios, um pouco deles, sobre a seleção artificial. Agora, nessa situação, a gente vai para a parte da importância biológica. Importância biológica, vamos lá. A evolução por seleção artificial é essencial na biologia, permitindo melhorias em plantas e animais, conservação de espécies ameaçadas, avanços na pesquisa científica, aplicações na medicina e biotecnologia, avanços na medicina, por exemplo, de aplicações que nem eu falei ali, sobre... perdão, eu não falei. Citando um exemplo bem rápido aqui, que vai ser citado ali mais para baixo. Bem, por exemplo, os médicos eles precisam ter uma doença muito ruim que afeta o corpo humano. E eles precisam de alguém para deter aquela doença, um agente, um fungo, alguma coisa, um remédio. Como que eles vão fazer isso? Bem, eles vão pegar essa doença, colocar elas em outros organismos e ver como que eles reagem a ele. Pode ser que um desses organismos ocorra alguma coisa e que esses organismos tenham os genes necessários para lidar com aquela doença. Os médicos vendo isso vão falar, opa, aquele ali é especial. Aí vão pegar ele, vão fazer um montão de teste, aí vão adaptar, vão fazer remédio, tudo. E assim, através da seleção artificial, conseguiram a criação de remédios, o que ocasionalmente vão fazer isso com outras doenças e, bem, vai gerar um avanço na área da medicina. Se eu não me engano, tem alguns medicamentos e alguns que foram feitos por seleção artificial. Bem, continuando. E estudos controlados da evolução. É crucial para aprimorar características desejáveis, preservar biodiversidade e entender mecanismos evolutivos. Contribuiu para a produção de cultivos produtivos em animais com características específicas. Ajuda na sobrevivência de espécies ameaçadas e na recuperação de populações e impulsiona a pesquisa. Fornecendo insights sobre a evolução, é essencial na medicina, como o exemplo que eu citei ali, permitindo terapias genéticas e medicina personalizada. Na biotecnologia, cria organismos para a produção de substâncias úteis. Oferece uma forma controlada de estudar a evolução, validando teorias científicas. A seleção artificial é uma ferramenta valiosa com amplo impacto na ciência e na sociedade. Porém, sempre tem uma desvantagem, né? E, no entanto, é necessário considerar aspectos éticos e evitar consequências indesejadas como a perda de diversidade genética. Agora aqui mais embaixo, ali no desenvolvendo melhor, vai aparecer a importância, né? O para que a gente usa. Por que será que a gente vai usar a seleção artificial, assim? Por que é importante? Enfim. Um dos primeiros é melhoria de características desejáveis. A seleção artificial permite aos seres humanos melhorar características específicas em plantas e animais, como produtividade e resistência a doenças, qualidade nutricional, entre outros. Tem impacto significativo na produção de alimentos, na saúde humana e no bem-estar animal. Como um exemplo desse tema, uma forma de a gente ver a seleção artificial nos alimentos é no milho. Sim, no milho. Bem, o milho, talvez na antiguidade, talvez não, com quase toda certeza, o milho não era desse tamanho, nessa proporção que a gente vê hoje em dia ele. O milho, ele era talvez mais pequeno, porém, no início lá do sedentarismo que o ser humano começou a plantar, ele percebeu, aqui tem um milho pequeno, aqui tem um milho grande, tem um milho maiorzinho, um milho grande. Ele falou, não, eu vou pegar esse milho maiorzinho aqui e vou plantar, né? E vou procriar. E foi isso, o ser humano foi optando mais por escolher o milho maior. Assim os milhos foram se desenvolvendo, o ser humano sempre escolhendo maior, até chegar nos dias de hoje, que talvez nem exista mais um milho assim de pequeno porte, só existe aqueles milhos grandões, bem grandões que foram usados, assim, que usaram a seleção artificial para favorecer no milho e que, por consequência, favoreceu na alimentação e em todo o resto. Aí tem mais alguns exemplos sobre a conservação de espécies, a pesquisa científica, a medicina e biotecnologia, que eu citei um exemplo lá sobre os médicos, o pesticida, e o estudo da evolução. Enfim, essas aqui são muitas das vantagens que a gente tem usando a seleção artificial.
tanto na medicina quanto na ciência de forma geral. E falando em ciência, vamos para o próximo tópico, o que aconteceu de revolução científica, né? Quando a gente usa a seleção artificial como uma forma impactante na nossa vida. Bem, essa parte da revolução científica eu vou fazer uma leitura nela. E bem, vou ler tudinho, e depois vou tentar sintetizar ela para, né, dar um entendimento, dar um exemplo, enfim. A revolução científica em relação à evolução por seleção artificial ocorreu com os avanços na compreensão da genética, a manipulação genética e a capacidade de projetar e criar organismos sob medida. Esses progressos notáveis trouxeram consigo um leque de novas possibilidades e aplicações da seleção artificial, impulsionando de forma significativa a ciência e a tecnologia em diversas áreas. Graças ao avanço na compreensão da genética, os cientistas conseguiram decifrar os intrincados mecanismos que regem a hereditariedade e a expressão dos genes. Isso abriu caminho para a manipulação genética, permitindo que os pesquisadores alterassem o código genético dos organismos vivos da maneira precisa e controlada. Essa capacidade de modificar os genes de um organismo abriu portas para a seleção artificial, avançar além dos limites da seleção natural, uma vez que agora era possível introduzir características específicas em organismos de forma mais direta e rápida. Além disso, a habilidade de projetar e criar organismos sob medida proporcionou um novo nível de personalização e otimização. Os cientistas começaram a projetar organismos com características desejadas, seja para melhorar a produtividade agrícola, os cientistas eles usam de maneira para aumentar a produção, mudam algumas coisas na formação da genética ali, como bem dizido na Revolução Científica, no tema da Revolução Científica, mudam a genética, negócio para maior resistência, o que ocasiona menos perda na produção e ajuda na qualidade do alimento também, de certa forma. Desenvolver medicamentos mais eficazes ou criar soluções de biotecnologias inovadoras, o exemplo que eu citei um tempo atrás. Essa capacidade de engenharia genética revolucionou não apenas a agricultura e a medicina, mas também a indústria e várias outras áreas da ciência aplicada. Indústrias essas como a indústria farmacêutica e outras indústrias que utilizam da seleção natural para realizar a criação de novas tecnologias e remédios e medicamentos. Esses avanços da seleção artificial abriram um caminho para uma série de aplicações impressionantes. Na agricultura, por exemplo, os cultivos geneticamente modificados podem ser projetados para serem resistentes a pragas, tolerantes a condições ambientais adversas e mais nutritivos. Na medicina, terapias genéticas e a produção de medicamentos biológicos têm sido aprimorados graças aos métodos de seleção artificial. Além disso, a criação de organismos sob medida tem desempenhado um papel fundamental na bioindústria, na produção de biocombustíveis e na remediação ambiental. Como resultado dessas conquistas, a ciência e a tecnologia têm sido impulsionadas a novos patamares, expandindo nosso entendimento do mundo natural e fornecendo soluções inovadoras para desafios complexos. A revolução científica, decorrente da evolução por seleção artificial baseadas nos avanços na compreensão da genética, na manipulação genética e na capacidade de projetar e criar organismos sob medida, tem transformado a nossa sociedade, oferecendo possibilidades ilimitadas para o progresso humano. Bem, essa parte da revolução científica ela também serve como uma importância biológica, afinal ela também falou sobre como que a gente pode usar a seleção artificial e como ela é vantajosa para a gente usar ela. Por exemplo, ali na parte que falou sobre as vantagens de se usar a seleção artificial nos alimentos, que há resistência à praga, deixa os alimentos menos suscetíveis a apodrecerem, por assim dizer, o que melhora a qualidade da comida, aumento na produção, esses fatores que eu já falei há um tempo atrás, tanto no medicamento quanto no remédio. Enfim, e essa seleção artificial sendo feita desde muito tempo atrás impulsionou a genética porque de certa forma despertou um interesse. Por exemplo, quando o ser humano via, legal, esse milho aqui, milho pequenininho, por que esse milho ficou grande? O que será que aconteceu? Incentivou esse pensamento, essa busca pela ideia por que será que, o que aconteceu com esse milho? O que ocasionalmente começou a estudar a genética, começou a estudar os genes, e hoje que a gente já tem uma ciência mais desenvolvida, a gente pode usar isso em conjunto com a seleção artificial e fazer a criação tanto de alimentos, de remédios e resolver problemas maiores usando não só a seleção artificial, como todos os conhecimentos que a gente tem na área de genética,
e na ciência como um todo. Além do fato de também ajudar em biocombustíveis e na produção de energia. O que isso abre margem para a gente pensar que o ser humano agora, com todos os avanços científicos e com a seleção artificial, de certa forma, ele tem uma ampla, como já dizia, uma vastidão de resoluções para problemas que ele pode fazer, de criação de energia, de muita coisa mesmo revolucionou que a seleção artificial causou, assim, de impacto na nossa sociedade atual. Bem, entendendo isso, por fim vamos se direcionar à justificativa evolutiva, o último tema. Aqui ele vai fazer meio que uma comparaçãozinha entre a seleção natural e a seleção artificial. Não é muito bem uma comparação, uma vez que, bem, elas se relacionam completamente, por assim dizer. Como aqui, ó. A justificação evolutiva da seleção artificial baseia-se no fato de que os processos da seleção natural e seleção artificial seguem os mesmos princípios fundamentais da evolução. A seleção natural atua sobre as características do indivíduo em um ambiente natural, ou seja, a natureza, que causa as características, a evolução no ser vivo de uma maneira em si, e o que opõe-se à seleção artificial, que é uma vez humana. Por exemplo, aqui como cita, enquanto a seleção artificial é um processo em que os seres humanos direcionam e controlam a seleção de características da população de organismos, de forma direta, de forma indireta, utilizando de componentes químicos. Tudo que o ser humano pode fazer e faz, querendo ou não, atua, causa um impacto na natureza. Isso também pode ser, por assim dizer, uma seleção artificial. Enfim, continuando, isso reflete o mesmo princípio subjacente à seleção natural. Indivíduos com características mais benefícias têm maior sucesso reprodutivo e contribuem mais para a próxima geração. Essa intervenção ativa permite acelerar os processos evolutivos e direcioná-los de acordo com as necessidades humanas. Que foi ali o que eu falei sobre o milho, sobre o ser humano preferir... Desculpa eu usar o mesmo exemplo do milho, que esse exemplo é muito bom. Sobre o exemplo do milho, que eu falei que o ser humano prefere pegar uns milhos maiores para justamente satisfazer a necessidade, que com um milho maior ia matar mais fome de mais gente, o que ajudaria numa sociedade que sempre vive com fome. Enfim, pessoal, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu espero que eu tenha passado, que eu tenha transparecido de uma forma bem boa, bem simples para vocês. E que, bem, qualquer dúvida que vocês tiverem, o nosso grupo ele vai estar à disposição para resolver elas e assim tornar o conhecimento de vocês melhor nessa região, melhor nessa área, que é a evolução por seleção artificial. De novo, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu espero que você tenha um bom dia. Até mais.